Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Risse, eu sou doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento e também sou graduado e mestre em Administração. Atualmente eu sou servidor público, trabalho servidor técnico administrativo, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina e também atuo como professor voluntário, do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária. Estou fazendo alguns vídeos sobre o tema busca sistematizada da literatura. Então, fique com mais esse vídeo e aproveite. Olá, vamos fazer mais um vídeo. Esse vídeo pretende explicar um pouquinho sobre bases de dados, o que é base de dados, o que são as plataformas de disponibilização de conteúdo científico. Base de dados, o que são bases de dados? Cada base de dados tem as suas peculiaridades de busca, e você precisa conhecer para poder criar o seu protocolo de busca. Então lá no próximo vídeo, no vídeo que vai falar sobre o protocolo de busca, esse entendimento do que é uma base de dados, como ela funciona, e a base de dados, e o funcionamento da base de dados escolhidas é importante. Então, o que é uma base de dados? Vamos lá, Scopus, Cielo, Web of Science, Redalyc, Spell, enfim, uma infinidade, EBSCO. Eu tenho quais elementos que eu tenho aí para trabalhar a base de dados? Primeiro eu tenho a tela da base de dados. Entre a tela da base de dados, no meu canto esquerdo aqui no slide, e lá no final o dado, eu tenho algumas coisas aí que me ajudam ou me atrapalham aí no momento de formular a minha estratégia de busca. Então o primeiro elemento, depois da telinha lá do Scopus, a telinha lá da Web of Science, onde eu vou digitar as informações, os descritores para poder consultar, eu tenho o que a gente chama de algoritmo da base de dados, que é a programação por trás daquela tela. Ou seja, a consulta em título, resumos e palavras-chave na Scopus é title abstract e key, que é título abstract, resumo e palavras-chave. Então tem um código ali, é como se fosse uma linguagem específica, um conjunto de códigos para você manusear aquela base. Já na Web of Science é diferente, por exemplo, a mesma informação é representada por TS, que é o tópico. Então, essa é uma informação. A outra, que é o algoritmo da base de dados, é como ela funciona, como ela se relaciona com a interface dela com o usuário. A outra informação, o outro elemento que me ajuda ou me atrapalha é o banco de dados que esse mecanismo de busca utiliza. Por exemplo, os operadores booleanos, vai ter vídeo sobre isso também, os operadores booleanos, OR, AND, eles são comuns a todos os bancos de dados, a maior parte, pelo menos que eu conheço. E também são comuns ao algoritmo da base. Então, dependendo da forma que você utiliza, um pode interagir com o outro. Além disso, eu tenho a tela, tenho o algoritmo, tenho o banco de dados, eu tenho o dado. O que são os dados numa base de dados científicos? Eu tenho dois tipos de dados lá dentro, ou os dois juntos, no caso. Eu tenho os dados que podem ser tanto metadados como o próprio artigo. O Google Scholar também usa metadados, mas usa o próprio artigo como dado. O que significa isso? Aquele descritor que você coloca lá na tela, quando você dá o pesquisar, na Redalyc, ele lê o conteúdo do artigo inteiro. Já na Web of Science ou na Scopus, quando você escreve o descritor e dá um pesquisar, ele não vai no artigo, ele vai no metadado. O que é esse metadado? É o dado do dado. Então, quem vai colocar um documento num repositório desse tipo, ele pega o artigo, que é um PDF fechado, coloca lá numa pastinha, por exemplo, uma analogia aqui, e vai colocar numa planilhinha, o título desse artigo é tal, os autores desse artigo é isso, o DOI desse artigo é isso. Então, quando eu coloco essas informações sobre o artigo numa planilha separada, num banco de dados separado do próprio artigo, isso se chama metadados. Então, a forma de se relacionar numa base de dados que utiliza metadados e numa base de dados que não utiliza metadados é diferente.
Então você precisa ter esse entendimento, né? As principais bases, né, que eu recomendo aí é Scopus e a Web of Science, mas eu tenho inúmeras outras, né? Tem a Redalyc, tem a Cielo, tem a EBSCOhost, né? Tem a Spell. Essas bases são as principais para as ciências sociais aplicadas, né? Algumas áreas têm bases específicas, né? Você deve conhecer a base específica para a sua área, né? No caso aqui da administração, a SPEL é uma base brasileira, né, feita pela ANPAD, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Administração. Então, é uma base importante para quem é da área de administração. Uma outra base, que não é de artigo, mas sim de teses e dissertações que recomendo, que é brasileira, né, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT. Eu recomendo essa em detrimento da DACAPS, né? As razões eu vou explicar lá no vídeo sobre ela. Mas enfim, são essas as principais bases aí. Você deve, para um bom portfólio, você deve trabalhar com pelo menos 2 bases, tá? Aí vai depender muito do tema, vai depender muito da finalidade, né? Se é para um artigo, se é para uma dissertação, né? Se é para uma tese, e vai depender da sua área de conhecimento, né? Do que você encontra na própria base, né? Mas é importante você conhecer algumas, né? Pelo menos 2 ou 3 e testar, fazer testes, né? Você vai lá, consulta, vê o que ele retorna, para poder construir o seu protocolo de busca de forma sistematizada. Ok? Então, sobre bases de dados era isso. Espero que tenham aproveitado o vídeo. Até um próximo.